A paz do Senhor, Deuteronômio no capítulo 6 e o versículo 4, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Deus. Esse versículo, na Bíblia hebraica, essa palavra ouve, aparece a palavra Shema, e ela termina com a letra Ain. E esta letra Ain, ela é como se fosse a nossa letra maiúscula, isto nesse texto. E a última palavra do versículo da Bíblia hebraica termina com a palavra Echad, que quer dizer único. E Echad termina com a letra Dalet, que também é como se fosse a nossa letra maiúscula, uma letra maior. Então, a primeira palavra termina com a letra maiúscula. A última palavra desse versículo também termina com a letra maiúscula. Isto na Bíblia hebraica. Isto é dando ênfase, mostrando a importância que tem esse versículo, como se trazendo um despertamento para o povo, para que Israel, de forma alguma, deixasse Deus para ir adorar deuses. É como se fosse um despertamento, mostrando a importância de viver na presença de Deus. E depois, essas duas letras, que é o Ain e o Dalet, ela passa a ser um substantivo, que juntando essas duas letras, vai aparecer a palavra Ed, que quer dizer ou significa testemunho. Então, as duas letras, como se fosse letra maiúscula, já dando ênfase, mostrando que este versículo, ele é super importante, que de maneira nenhuma Israel deveria adorar outros deuses. E essas duas letras também mostram que é um texto que tinha testemunha, ou seja, não era um texto isolado, era um texto válido, um texto vivo, que de maneira alguma deveria adorar outros deuses. E depois em Deuteronômio, no capítulo 5, e o versículo 7, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então, constantemente vamos ver a palavra orientando Israel, trazendo um despertamento para Israel, para o povo, para que de maneira nenhuma eles adorassem outros deuses. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 24, ali Jesus diz que não tem como servir a dois senhores. Tem como obedecer a um e odiar a outro, mas não tem como servir a Deus e o dinheiro. E em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 16, ali o texto mostra que quando Israel desobedecia a Deus, isto é, adorando outros deuses, é como que se estivesse prostituindo, é como que se Israel fosse prostituta, que quando se falava em Israel prostituta, eles entendiam perfeitamente o fracasso, o dano, a imoralidade. E quando eles adoravam outros deuses, realmente eles estavam vivendo em fracasso, em imoralidade. Tinha rompido a aliança com Deus.
Então, este mandamento, Deus mostra para Israel que quando eles adoravam outros deuses, é como se estivesse prostituindo, isto é, rompia aliança com Deus, não tinha mais aliança com Deus, não pertencia mais a Deus, estava totalmente isolado de Deus. Então, é desta maneira que quando olhamos para a Bíblia hebraica, ali o texto no original, ele nos traz esse significado, ou em outras palavras, né, nos traz esta clareza, esta importância. E no mundo cristão, ou no cristianismo que nós estamos vivendo hoje, veja bem que se em muitos casos, quando a liderança da igreja aconselha alguém para viver em obediência e que daquela forma está errado, muitas vezes esta pessoa que está sendo aconselhada não aceita de maneira alguma e às vezes se desmembra da igreja atual que está e vai para uma outra igreja. Ou seria, muitas vezes as igrejas hoje é vista como uma estando concorrendo com a outra. E mais tarde essa mesma pessoa que foi para lá, ela continua dando problema. Ou seria, as pessoas não aceitam de maneira alguma o conselho e a orientação da palavra de Deus. Isto em parte. E se a pessoa for um líder de igreja, um pastor de uma igreja, em alguns casos também, quando a liderança da igreja corrige esse pastor, e quando ele tem um grupo que o apoia, na próxima esquina, ele monta uma outra igreja. Então veja bem que pessoas que agem desta maneira, que não aceita nenhum tipo de correção, vai para a outra igreja, como se fosse um concorrente. Ou seria, essa pessoa, ela tem a sua vaidade como um Deus, não abre mão por nada. No caso do líder da igreja, ele tem o seu título como um Deus, não abre mão por nada. Então, é muito importante, da mesma forma que Israel olhava para os textos sagrados e eles entendiam que a palavra de Deus, uma palavra pura, a orientação de Deus, uma orientação pura, deveria ter o máximo cuidado para não estar em desobediência a Deus, para não estar adorando outros deuses. Como Jesus citou, que não tem como servir a dois senhores, ou deve servir a Deus, ou deve servir ao dinheiro. E quando se fala em dinheiro, é uma coisa muito forte, que se nós não tivermos o máximo de cuidado, o dinheiro pode virar o nosso Deus, ou seria, nós abrimos mão de qualquer coisa, e menos do dinheiro. Às vezes, quem sabe, enquanto as coisas está tudo ok, parece que não. Mas se chegar ao momento de tomar uma decisão, nós abrimos mão do próprio Deus. Porque quando deixamos de obedecer a palavra de Deus para escolher o dinheiro, desta forma, já estamos tendo o dinheiro como o nosso Deus. Então, que realmente, amados, que cada um de nós, a cada momento, a cada dia, possamos se aproximar mais de Deus. A cada dia, possamos estar meditando mais nos textos sagrados e possamos entender da mesma forma que o povo de Israel, eles entendiam. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, aqui como já comentei no início,
nesse texto aparece com ênfase, mostrando que eles deveriam, todos os momentos, ser despertados. E que assim também, a todos os momentos, o Senhor Deus ele possa continuar nos despertando cada um de nós, para que todos nós possamos continuar adorando somente o Senhor Deus, adorando o único Deus que é o Criador dos céus e da terra. Amém?